Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Nazgûl nas Masmorras. Eu sou o Daniel. Então gente, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre leitura em inglês. Eu sei que tem muita gente que busca, ler tipo os livros em inglês para poder aprimorar também o inglês, que é muito bom, e também para poder saber da história real, como que aconteceu. Porque gente, sim, mesmo a tradução sendo muito boa, algumas coisas ficam ainda meio que assim pelo caminho. E agora que eu tô com o inglês um pouco melhor e eu comecei a ler alguns livros em inglês, eu tô percebendo muito isso. Eu não sou, gente, nenhum especialista em inglês. Eu vou falar da minha experiência e o que eu fiz e mostrar pra vocês. Lá na minha escola, por ser uma escola americana, eles tinham uma parte de literatura somente em inglês. Aí eu cheguei pra bibliotecária e falei pra ela que eu queria começar também a ler livros em inglês para melhorar a minha leitura. Ela falou exatamente isso pra mim. E era mesmo eu tendo um nível de inglês avançado, quando você pega um livro para ler é diferente, porque você vai ler ideias de uma pessoa e você vai ler uma coisa assim que às vezes é um pouco complicado quando você não consegue acompanhar, quando você não tem uma bagagem tipo de leitura para você poder acompanhar. Porque uma coisa é você ler em português, outra coisa é você ler em inglês. Porque daí você fica mais preocupado em acertar as palavras do que você entender a história. Então ela falou pra mim que a melhor coisa para você poder fazer é começar a ler livros de criança. Por quê? Porque os livros de criança, eles são, primeiro, um inglês muito mais fácil e também eles têm uma linguagem que é para criança. Ou seja, você vai conseguir entender. O primeiro livro que eu li em inglês foi Charlie and the Chocolate Factory, que é a Fantástica Fábrica de Chocolates, do Roald Dahl. Eu amei o livro. Como boa pessoa que gosta de ler livros, vários livros de mesmos autores, vai de J.K. Rowling, né? Eu peguei todos os livros que tinha na biblioteca do Roald Dahl e li. Depois que eu acabei de ler os livros do Roald Dahl, eu fui ler um outro autor infantil. Mesmo sendo infantil, eu achei um pouquinho a linguagem dele difícil. E aí foi daí que eu comecei a ver que não era bem assim. Mesmo para criança, tem umas linguagens que são um pouquinho difíceis. O Dr. Seuss, que é aquele do Gato do Chapéu, do Cat in the Hat, do Grinch e assim vai. Quando ele escreve, tem meio que uma rimazinha no meio da história. E as palavras que ele usa às vezes são palavras inventadas por ele. Aí você fica meio tipo, oi? Mas é muito legal o livro. Aí eu li do Dr. Seuss, eu li só 2. Aí depois eu já saí direto de infantil. Aí eu fui pra onde? Fui pra infanto e juvenil. Eu peguei um livro que eu já tinha lido várias vezes, com uma linguagem um pouco mais elaborada. Eu peguei para ler Harry Potter e a Ordem da Fênix em inglês, que é esse daqui. Essa versão é a mesma versão que eu li quando eu estava na escola. Aí esse daqui foi o primeiro livro de fato, tipo, livro, como eu digo, tipo, não que os outros não fossem livros, mas esse foi o primeiro livro, tirando não livro de criança, que eu li na vida. Foi difícil, porque tem umas palavras também que são inventadas por ela, mas o mais importante para eu poder entender o livro foi o quê? Eu já sabia a história. Então, quando eu li esse daqui, eu já sabia aonde eu estava, e mesmo assim eu ia lendo. O que eu não entendia, eu parava, voltava, analisava um pouco, falava assim, tá, pera, o que está acontecendo? Não, essa parte é assim, assim, assim. Aí palavras que eu não entendia, eu meio que dava uma pesquisada. Eu demorei um pouco para ler ele, vamos dizer que eu demorei, na época da escola, eu demorei um semestre para poder ler o livro, porque eu fui lendo bem devagarinho. Aí quando eu acabei de ler esse daqui, eu falei, ah, beleza, eu posso passar a ler coisas um pouquinho mais avançadinhas. Daí eu peguei outro livro do Harry Potter que eu tinha comprado na época, que é o Harry Potter and the Deathly Hallows, que é o último livro do Harry Potter. E esse daqui, quando eu li, eu consegui ler ele muito mais rápido. Vamos dizer, tipo, em um mês eu consegui ler e entender. E esse daqui, diferente da Ordem da Fênix, eu não tinha lido ainda. Eu não sabia da história, eu não sabia o que ia acontecer, e mesmo assim eu fui labutando, fui vendo e fui lendo. Aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ler alguns livros também em inglês. Alguns deles eram peças e outros deles eram livros didáticos que eu comprei em inglês para
aprimorar o que eu estava aprendendo. Aí foi pra mim vamos dizer assim, a realmente virada de página, porque eu comecei a ler livros que eram técnicos, mas eram um vocabulário que eu já estava habituado a ler, a entender, que era um vocabulário de teatro. Os 3 últimos livros que de fato eu li em inglês foi esse daqui, naquela época que estava aquele fandom gigantesco, que todo mundo leu, que foi A Culpa é das Estrelas. Eu li ele em inglês, eu não li ele em português, e eu gostei muito do livro. Aí depois eu li Catching Fire, que é o Em Chamas. E o último livro que eu li em inglês, depois de voltar a realmente ler os livros de Harry Potter, que é o Mockingjay, que é o último de Jogos Vorazes. Então, gente, é basicamente isso o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado a vocês. Isso foi uma introdução, pois no próximo vídeo a gente vai voltar nesse assunto. Aí sim a gente vai ficar sabendo de fato como começar a ler em inglês, porque eu vou trazer um professor de inglês para poder conversar com a gente sobre como começar a ler inglês, o que fazer, o que não fazer, como fazer, e passar diquinhas de livros e tudo isso. Eu vou deixar aqui embaixo o nome dos livros que eu li. Então foi isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, que ajuda pra caramba, né, pra gente na divulgação do vídeo. E também aqui embaixo nos comentários, comente o que você achou, se você tem outras dicas também pra quem tá começando a ler inglês, que livros você já leu, se vocês já leram alguns desses livros. E também clica aqui no nosso pequeno Nasgo, que é no esquilinho aqui embaixo, para você se inscrever direto no nosso canal e saber sempre que a gente postar um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais um vídeo diretamente aqui das masmorras no Veda, tá bom? Beijo grande, gente, e até amanhã.